Olha, eu preciso começar esse vídeo com uma notícia que honestamente me surpreendeu. E olha que eu acompanho o Supremo há anos. O ministro Alexandre de Moraes renunciou à relatoria do caso envolvendo Jair e Flávio Bolsonaro no inquérito sobre o financiamento do filme Dark Horse. Ele enviou tudo para André Mendonça. Isso não é detalhe. Isso é um movimento político de enorme significado. E eu vou te explicar por quê. Em outros tempos, Moraes era o primeiro a avançar sobre qualquer caso que envolvesse o clã Bolsonaro. Era quase um reflexo automático. Qualquer inquérito, qualquer investigação com o nome Bolsonaro no meio, Moraes estava lá, na linha de frente. Agora, com o pedido apresentado por Lindbergh Farias chegando até ele, o ministro fez o oposto. Empurrou para Mendonça e acabou com o assunto. A justificativa formal foi técnica. A Procuradoria-Geral da República, na voz de Paulo Gonet, apontou que os fatos narrados por Lindbergh já eram objeto de investigação sob a relatoria de André Mendonça. Tecnicamente correto. Mas a questão que me interessa aqui não é a técnica, é o timing. Por que agora? Porque esse recuo acontece justamente no momento em que Moraes enfrenta uma ação judicial nos Estados Unidos, movida com suporte de aliados de Donald Trump e da plataforma Rumble. Uma ação que, segundo juristas consultados, pode resultar em condenação à revelia e em multas financeiras que atingiriam diretamente o patrimônio do ministro. Não estou dizendo que há relação de causa e efeito provada. Estou dizendo que essa pergunta precisa ser feita em voz alta, porque é exatamente o trabalho de um analista político independente. O fato concreto é este: Moraes está reduzindo sua exposição. Está diminuindo o número de frentes abertas. E isso, por si só, já representa uma mudança de postura relevante dentro do Supremo. Quando um ministro historicamente expansivo começa a recuar, o equilíbrio de forças no tribunal se altera. A oposição leu esse sinal muito rapidamente e já comemorou. Se essa leitura está correta, só o tempo vai confirmar. Antes de continuar, se você quer análise política sem viés e sem censura, se inscreve no canal agora, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo. Informação de qualidade depende de você. Vamos ao próximo tópico. Eu sei que parece contraditório falar isso, mas a realidade obriga. Alexandre de Moraes tomou uma decisão favorável a Jair Bolsonaro. Autorizou que os advogados de defesa do ex-presidente acompanhassem o depoimento relacionado à questão da arma. Uma medida que, em termos jurídicos, é absolutamente razoável. Todo réu ou investigado tem o direito de ser assistido por sua defesa durante qualquer oitiva. Isso é garantia constitucional básica. Só que quando falamos de Moraes e Bolsonaro, o básico virou exceção. Por anos, cada decisão envolvendo o ex-presidente e o ministro foi marcada por tensão, por recursos negados, por prazos apertados, por medidas que a defesa considerava assimétricas. Por isso mesmo, quando Moraes autoriza esse acompanhamento sem maiores obstáculos, isso chama a atenção. Não porque seja errado, pelo contrário, porque é o correto, e justamente por ser o correto é que a ausência disso em outras ocasiões fica ainda mais evidente. A minha leitura é a seguinte: estamos diante de um ministro que, por razões que ainda estão se desdobrando publicamente, está adotando uma postura mais cautelosa. A ação que corre na Flórida, nos Estados Unidos, com a participação de nomes ligados a Trump e a Rumble, é um vetor de pressão que nenhum ministro do Supremo jamais enfrentou antes. Ser julgado em outra jurisdição, por outro sistema jurídico, com potencial de condenação financeira real, é algo sem precedente para um membro do STF brasileiro. Isso muda o cálculo? Provavelmente sim. Não porque a decisão sobre a arma tenha relação direta com a Flórida, mas porque um profissional que enfrenta pressão externa tende a ser mais criterioso em suas decisões domésticas. É comportamento humano, não é fraqueza. É estratégia de sobrevivência institucional. E eu analiso comportamento político, não intenções morais. O que importa para o cidadão comum é que, independente da motivação,
A defesa de Bolsonaro obteve um direito que deveria ser automático. Se isso representa uma virada de postura ou um episódio isolado, a sequência de decisões nas próximas semanas vai nos responder. Fique atento. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Ativa o sininho, porque as notícias estão se acumulando numa velocidade que quem não acompanha fica para trás. Compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa entender o que está acontecendo de verdade. Eu preciso ser direto aqui, porque esse tópico exige honestidade analítica. O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, concedeu entrevista ao Roda Viva e fez críticas duras à condução do caso Master pelo ministro André Mendonça. Afirmou que Mendonça cometeu erro crasso ao participar da delação de Daniel Vorcaro, que resultou em prisões. Segundo Gilmar, o relator não deveria participar diretamente da delação. É uma tese jurídica que existe, tem embasamento doutrinário e pode até ser discutida academicamente. O problema não é a tese. O problema é a seletividade de quando ela é aplicada. Eu pergunto, e faço questão de perguntar em voz alta, onde estava Gilmar Mendes quando Alexandre de Moraes, na condição de relator do inquérito do suposto golpe, participou ativamente da delação de Mauro Cid? Onde estava o decano quando Moraes conduziu aquele processo, sob condições que inúmeros juristas questionaram publicamente? O silêncio de Gilmar naquela ocasião foi ensurdecedor. Agora, quando o caso Master avança e começa a tocar em nomes próximos ao próprio Gilmar, inclusive com pedidos de prisão domiciliar para familiares de Vorcaro feitos pelo próprio decano, de repente, o princípio jurídico ressurge com força total. Isso não é aplicação de princípio. Isso é uso instrumental de princípio, e há uma diferença enorme entre os dois. Um analista político que não aponta essa distinção está falhando com o seu público. O jornalista Silvio Navarro foi preciso ao observar que as declarações de Gilmar podem representar a construção antecipada de uma tese jurídica que será utilizada futuramente para tentar anular as investigações do caso Master ou eventuais condenações delas derivadas. Essa leitura é tecnicamente plausível e politicamente sofisticada. Gilmar Mendes não fala à toa. Cada palavra dele em entrevista pública tem peso estratégico. A questão que fica para reflexão é esta: o Supremo Tribunal Federal consegue manter sua credibilidade institucional quando seus próprios membros aplicam princípios jurídicos de forma seletiva, conforme o interesse em jogo? Essa pergunta não é retórica. É a pergunta central da nossa democracia hoje. Se você valoriza análise política séria como essa, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com quem você confia. A informação de qualidade precisa circular. Esse tópico é sobre um princípio que deve valer para todos, sem exceção. A ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a remoção em até 24 horas de publicações feitas por aliados do presidente Lula, que associavam o senador Flávio Bolsonaro ao Comando Vermelho. Entre os atingidos pela decisão estão a deputada Grace Hoffmann, o deputado Lindbergh Farias, o ministro Guilherme Boulos e o deputado Rogério Correia, todos do campo político do PT e aliados diretos do governo federal. A decisão da ministra foi clara e tecnicamente fundamentada. Segundo ela, as publicações extrapolaram os limites da crítica política legítima e passaram a atribuir ao senador Flávio Bolsonaro envolvimento com organizações criminosas sem apresentação de qualquer prova concreta. Não havia investigação formal, não havia imputação jurídica, não havia dado concreto que sustentasse a associação. Era narrativa construída por encadeamento de fatos soltos, o que o TSE classificou corretamente como disseminação de desinformação. Do ponto de vista analítico, esse episódio revela algo importante sobre o momento eleitoral que o Brasil começa a viver. A eleição de 2026 ainda não chegou formalmente, mas a guerra narrativa já começou. E nessa guerra,
A tentativa de destruir a imagem de pré-candidatos por associação indireta com o crime organizado é uma estratégia que já foi usada, está sendo usada e continuará sendo tentada. O problema é que quando você faz isso sem prova, está cometendo um crime eleitoral e está enfraquecendo o próprio debate democrático. Eu defendo esse princípio independentemente de quem seja o alvo. Se fossem aliados de Bolsonaro divulgando fake news contra um pré-candidato petista sem provas, minha análise seria idêntica. Fake news, com finalidade eleitoral, é veneno para a democracia, venha de onde vier. O que me preocupa, e preciso dizer isso, é que figuras com mandato eletivo e cargo ministerial estejam entre os que precisaram ser coibidos pela Justiça Eleitoral. Isso demonstra que o problema não é de militantes anônimos nas redes. É de lideranças políticas que deveriam conhecer os limites da lei e optam por ignorá-los quando o interesse político fala mais alto. A decisão do TSE foi correta e serve de aviso para todos os lados do espectro político. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de análise. Isso faz diferença. Os números não mentem, e eu trabalho com números. Uma pesquisa recente do IPEC trouxe dados que representam um sinal de alerta real para o governo Lula, especialmente considerando que o horizonte eleitoral de 2026 já está no radar de todos os analistas políticos sérios. Os dados são os seguintes: 51% dos entrevistados avaliam como ruim ou péssima a atuação do governo no controle e corte de gastos públicos. 49% reprovam o desempenho no combate à inflação. E 47% avaliam negativamente a área de segurança pública. 3 pilares fundamentais de qualquer governo, e todos com índices de reprovação próximos ou acima de 50%. O que esses números significam na prática? Significam que o discurso oficial do governo, de que a economia vai bem e a inflação está controlada, não está chegando ao cotidiano do cidadão comum. E isso é o que importa eleitoralmente. A percepção popular sobre a economia é sempre mais poderosa do que qualquer indicador macroeconômico apresentado pelo governo. Você pode mostrar um PIB crescendo, mas se o trabalhador chega ao supermercado com R$100 e volta para casa, com menos produtos do que comprava há 2 anos, a percepção dele é de crise. E essa percepção se converte em voto. A área de segurança pública é igualmente preocupante para o Palácio do Planalto. O crime organizado avança sobre territórios que antes eram considerados protegidos. O tráfico de drogas internacionalizado, o crescimento de milícias em estados fora do Rio de Janeiro e a sensação de impunidade são elementos que afetam diretamente a avaliação popular de qualquer governo. Aqui cabe uma observação política importante. Um governo que retira bilhões do orçamento da defesa e das forças de segurança, como foi noticiado recentemente com o corte de 4,3 bilhões, sendo 1,3 bilhão do Exército, envia uma mensagem muito clara sobre suas prioridades. E o eleitor está recebendo essa mensagem. Talvez não com esse nível de detalhe, mas ele sente no bolso, na rua e na escola dos filhos. O cenário para 2026 está se desenhando. E quem quer entender esse desenho com profundidade precisa acompanhar análises consistentes, sem palanque e sem militância. Aqui é esse espaço. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha esse conteúdo. Sua participação é o que mantém esse trabalho independente vivo. Eu guardo esse tópico para o final porque ele exige o maior nível de reflexão. O ministro Gilmar Mendes, em entrevista ao Roda Viva, afirmou que a Operação Lava Jato se transformou no maior escândalo judicial do mundo. Usou exatamente essa expressão e fundamentou essa afirmação no episódio do Vaza Jato, quando veio a público a troca de mensagens entre o então procurador Deltan Dallagnol e o juiz Sérgio Moro, que o STF posteriormente utilizou para declarar a suspeição de Moro e anular condenações. Respeito o argumento,
Mas tenho uma pergunta analítica inevitável. Se a Lava Jato foi o maior escândalo judicial do mundo, pela proximidade entre procurador e juiz, o que será o caso Master quando as investigações chegarem ao seu ponto final? Porque aqui estamos falando de algo potencialmente mais grave. Estamos falando de possíveis conexões entre o sistema financeiro, o crime organizado e membros do próprio Poder Judiciário. Juristas de diferentes espectros já afirmaram publicamente que, a depender do curso das investigações, o caso Master pode resultar em situações sem precedente na história do Brasil, incluindo a possibilidade de prisão de membros da Suprema Corte. Não estou afirmando que isso vai acontecer. Estou dizendo que essa hipótese está sendo discutida seriamente em círculos jurídicos. E um analista político que ignora isso está sendo desonesto com seu público. O que me interessa destacar é a ironia histórica do momento. O mesmo Gilmar Mendes que critica a Lava Jato, que apontou excessos no caso Mauro Cid apenas quando pressionado e que agora tenta construir teses para proteger investigados no caso Master, pode estar protagonizando exatamente aquilo que condena: a aplicação seletiva de princípios jurídicos, o uso do cargo para proteger interesses específicos, a diferença entre o que se fala e o que se pratica. O Brasil está em um momento de enorme importância institucional. As decisões que os ministros do STF tomarem nos próximos meses vão definir o padrão de integridade do judiciário por uma geração. Essa responsabilidade é gigantesca. Eu continuo aqui, acompanhando cada movimento, cada decisão, cada declaração, sem palanque, sem partido, com análise. Se você quer continuar acompanhando, se inscreve agora no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com quem você sabe que quer entender o Brasil de verdade. Até o próximo boletim.